Bom dia a todos, meu nome é Miguel. Eu vim falar com vocês hoje sobre Puppet, tá? E principalmente como que você pode já usar suas habilidades de desenvolvedor e acrescentar mais funcionalidades ao Puppet, tá? Antes de mais nada, queria conhecer um pouco melhor vocês. Quantos de vocês aqui são sysadmin? A minoria. Então, 3 ou 4 levantaram a mão. Todos nós damos contas de todos vocês desenvolvedores, geralmente. Pessoal, somos todos amigos, tá? Paz e amor. Porém, caso você pergunta para um sysadmin assim, sysadmin, você gosta de programar? Se ele falar que não contrata, tá? Tem alguns colegas meus que eles falam, eu prefiro trabalhar com redes, com SEO, porque eu não gosto muito de programar. Eles não me representam. Esses caras não me representam, tá? Quantos de vocês já usaram o Puppet, conhecem o Puppet, já brincaram com o Puppet em algum momento? Tá? A maioria do pessoal, beleza. Então, vamos dar o que... Para quem não conhece, ou para quem deve ter mexido com o Puppet já há algum tempo, eu quero dar uma refrescada, mostrar como o Puppet funciona, a gente alinhar aí alguns jargões de como que o Puppet funciona, termos técnicos, e antes da gente pular para a parte de implementação das extensões. Tá? Então, um rápido overview, no máximo de 10, 15 minutos, sobre como que o Puppet funciona, arquitetura, aí como que a gente pode estender a parte de fatos, funções, resource types e providers, tá? Que é onde a gente vai gastar a maior parte do tempo, e, não menos importante, como criar backends para o Haira, Faces e também a parte de reports, tá? Mas esses caras eu vou dar um overview assim bem rápido, porque o tempo não permite. Mas a grosso modo tem API para tudo no Puppet, tá? Na dúvida tem API. Se alguém te perguntar assim, será que eu consigo estender e fazer tal coisa no Puppet? Na dúvida responde que dá. Sobre a Puppet Labs, a empresa existe aí, o Puppet começou como um projeto open source, continua como um projeto open source até hoje, desde 2005. Para surpresa de muitos, quando eu digo que o Puppet existe quase há 10 anos, falam, nossa, tudo isso, tudo isso. O primeiro release comercial foi em 2011, com o Puppet Enterprise, e continua até hoje. Tá? Temos alguns números aí, a comunidade não para de crescer, sempre tem mais gente usando o Puppet. Tá? Esses números são números das listas de discussão. A gente tem aí informações sobre deploy de 50 mil nodes gerenciados por Puppet. Nesse caso aqui, quem é o CERN, lá no LHC. O colisor de partículas, o cluster do LHC é gerenciado por Puppet. E o Puppet suporta uma infinidade de plataformas. Tá? Praticamente não há SO que não seja suportado, dos importantes. Sobre o Instruct, a empresa, a gente é representante parceiro oficial da Puppet Labs no Brasil. A gente fornece consultoria tanto no Puppet Open Source quanto no Enterprise. E a gente também oferece os treinamentos oficiais da Puppet Labs aqui no Brasil. Tá? Então, Fundamentals, que é o treinamento básico, para quem não conhece nada do Puppet, ou conhece bem pouco, para começar a usar a ferramenta, aprender as melhores práticas. O Practitioner, já é um treinamento mais avançado, que é para quem já está usando o Puppet há algum tempo. Então, a gente já conversa problemas de implementação, de desenvolvimento, de codificação da linguagem de modelagem do Puppet. E o Architect, que a ideia já é para quem vai fazer deploy e tem problemas de escalabilidade, alta disponibilidade, load balancer, esse tipo de cenário. O que é o Puppet? Basicamente, é uma ferramenta que você define o que você quer e, ao longo do tempo, ele vai garantir com que aquilo que você definiu que você quer vai estar valendo. Então, se você quer que um serviço esteja ativo e em execução, de tempos em tempos, o Puppet vai lá e checa se aquilo está de acordo com o que você definiu. Se você quer que um usuário exista, ele vai checar se aquele usuário existe e se está divergindo alguma coisa, ele vai corrigir e manter isso funcionando corretamente. Isso é automação. Você não tem que passar tempo, perder seu tempo, ficar checando e rechecando e conferindo as coisas. Tá? Forçar os meus colegas sysadmins a deixarem de fazer shell script. Tá? Por quê? Sysadmin bom, sysadmin, entre aspas, é aquele que faz seu próprio script. Né? Geralmente, quando troca um membro da equipe, entra o sysadmin novo joga fora tudo que o outro sysadmin fez. Porque ele sempre sabe fazer melhor que o cara que estava lá. Né? A ideia de você usar o Puppet é que isso não aconteça mais. Tá? Então, outro ponto, garantir a consistência da infraestrutura. O Puppet vai te garantir que tudo que está sendo gerenciado pelo Puppet vai estar consistente ao longo do tempo.
Tá? Em caso de problemas, você é reportado. E o core do Puppet é usar uma linguagem declarativa para modelagem do que você quer. Tá? O Puppet não tem uma interface gráfica onde você vai lá, clica e configura o que você quer. Você tem que sentar lá, escrever na linguagem dele e definir o que você quer. Essa é uma das principais barreiras das pessoas que estão começando com o Puppet. Que os meus colegas admins falam que não gostam de programar e eu quero estrangulá-los. E feito em Ruby. Tá? Bom, como que o Puppet funciona? Você, a primeira coisa que tem que fazer, definir o que você quer. O Puppet tem um recurso que você consegue simular a mudança. Então, você mudou, não, nesse conjunto de máquinas aqui, eu quero que tal pacote não exista, eu quero que tal arquivo seja modificado, eu quero que tal usuário não tenha shell, e assim vai. Antes de você ir para os finalmente, de implementar a mudança, você consegue simular e o Puppet te mostrar o que vai acontecer e o que está divergindo. Tá? Para você evitar o tipo de problema, na minha máquina funciona, mas no servidor não funciona. Tá? Feito isso, faz o enforce. Então, você define o que você quer, simula, está correto, está correto, manda bala. Vai lá, corrige. Tem divergência, não tem divergência, está tudo certo? O resultado disso é gerado um relatório. Tá? Por debaixo dos panos, como que funciona? Cada máquina que a gente instala o agente do Puppet, a gente chama de node. Então, agora em diante eu vou falar sempre node. O agente no node, ele acorda de tempos em tempos e vai até o master. Tem um servidor master principal. Antes do node ir até o master, ele roda um comando local chamado factor. O factor gera variáveis sobre aquele node. Qual é o SO, qual é o IP, MAC address, versão do Puppet que está lá, se a máquina é virtual ou não, uma série de variáveis. Tudo isso é enviado para o master. E o node fala, master, qual que é a minha configuração? O master calcula a configuração para aquele node, o resultado disso a gente chama de catálogo. O catálogo nada mais é nos pormenores, esse é um raro momento que eu posso falar isso, são objetos Ruby serializados, que vão do master até o node. O node recebe tudo isso, instancia esses objetos serializados, aplica, vê o que tem que fazer ou não, o resultado disso é um relatório que volta para o master processa esse relatório e pode encaminhar para frente ou não. O relatório também é um objeto report serializado, que você pode consultar e usar ele mais para frente. Beleza. E tudo isso é verificado e validado usando SSL. Tá? Então, a linguagem de modelagem do Puppet, certas pessoas quase caíram da cadeira aí na que viram JavaScript, é para realmente você evitar de usar essas aberrações da natureza. Tá? Eu te dou 1 minuto para tentar entender esse JavaScript. Você não vai conseguir. Tá? Basicamente, ele está checando se o usuário já existe, se ele não existe, se ele está no grupo correto, qual é o grupo primário daquele usuário. Uma tarefa razoavelmente trivial. Verifique se o usuário existe e se o grupo primário dele está correto. E dá para ficar pior que isso. Né? No outro lado, a gente tem a linguagem de modelagem do Puppet, onde eu defino um resource type, no caso de user, dou um nome para ele, digo o que eu quero desse resource, se ele está presente ou não, que no caso é o atributo ensure, e qual que é o GID, no caso o grupo principal, o grupo primário do usuário. E no quadradinho de baixo, eu tenho um resource group, que eu digo, esse grupo tem que existir. Então, a primeira vez que alguém olha isso, fala assim, tá, mas como é que eu checo se o usuário existe ou não? Não, você não vai checar nada, você vai dizer o que você quer. Você fala, é isso que eu quero. Se o usuário não está lá, o Puppet vai lá e cria. Se o grupo primário dele está divergindo, não é sysadmin, o Puppet vai lá e corrige. Você não tem if aqui. Tá? A lógica ela pode ser bem magrinha, você só diz o que você quer. O resultado disso é que o Puppet entrega chama de idempotência. Então, a ideia é, quando você desenvolve o JavaScript, no meio do caminho, você tem que colocar vários ifs, else, checagem. Se isso existe, eu faço. Se não, não faço. Se não, eu pulo. Se eu estou no SO correto, então eu faço isso. Se eu não estou nesse SO, eu faço isso. E assim vai. Só que, quando o sysadmin faz aquele script dele, raramente ele checa se ele vai fazer alguma coisa ou não. Raramente ele gera log, raramente ele vai testar alguma coisa, raramente ele se preocupa em fazer cópia ou algum tipo de backup do que ele está modificando. Vamos que vamos. Né? O que eu chamo, às vezes, é o administrador cowboy. Ele senta lá e vai que vai. Quando a gente aplica o estado de configuração do Puppet, ele garante que isso está consistente.
Tá? Você pode ficar repetidamente aplicando e checando e nada vai acontecer, só se for necessário. Então, essa que é a ideia. Usar a linguagem do Puppet, você define o estado que você quer. Então, aqui eu estou declarando, a gente fala declarando e definindo. Um usuário chamado Elmo, presente, GID e o HomeDir dele. Lá no Node, isso está diferente. O HomeDir está trocado e o GID está diferente. O Puppet chama isso de convergência. Fazer essas modificações, colocá-las em funcionamento e trazer para o estado que você quer. Tudo dentro do Puppet a gente chama de resource. Tá? Que a gente costuma usar analogia, são bloquinhos de Lego. Você vai juntar e compor vários resources, pacotes, serviços, arquivos, usuários, grupos, agendamento no Chrome, uma infinidade de coisas. Tudo isso te entrega algo que finalmente está funcionando de maneira completa. Tá? Bom, vamos dar uma olhada rápida num exemplo de um código Puppet. A estrutura principal do Puppet são módulos. Tá? Tudo a gente coloca dentro de um módulo. Nesse diretório aqui, no Puppet Modules, cada diretório é um módulo. Tá? O módulo tem que seguir essa estrutura dentro dele. Tem um diretório chamado Manifests, onde eu coloco os meus arquivos que a gente chama de .pp, onde vai o código do Puppet. Tem outros que a gente vai ver ao longo da apresentação. Outro diretório importante é o template. Então, template é RB, onde você pode especificar, usar variáveis, for, each, e assim vai, dentro da template. Vamos dar uma olhadinha aqui. No caso, esse módulo chama NTP, e dentro desse arquivo eu tenho que definir a classe chamada NTP, porque ela é a classe inicial do módulo. Tá? Então, só para a gente dar um rápido overview do que dá para fazer. Aqui eu estou definindo uma variável, nesse caso um array, tá, chamado NTP servers, com duas strings aí, dois hostnames no servidor NTP. Aqui é um operador lógico, um case. Tá? Se a máquina for Red Hat, então o nome do serviço é NTPD. Se for Debian, é NTP. Isso muda de um SO para outro muitas vezes. Essa variável aqui, OSFamily, é uma variável que vem do Factor, aquela ferramenta que gera os itens de informação da máquina. Então, aqui na máquina, o Factor nada mais é do que uma lista de chave e valor. Tá? Então, tem lá arquitetura, versão da BIOS, dispositivos de bloco plugados, o FQDN da máquina, IP, qual que é o kernel, versão do kernel, quantidade de memória. Tem uma infinidade aqui, chave SSH do servidor e assim vai. Então, o Factor gera isso, e isso cai no master. Então, todo o seu manifest sempre tem disponível aquelas variáveis. E a gente põe dois pontos, porque a gente está falando que é uma variável de top scope. Ela está disponível globalmente. Então, se o OSFamily for Red Hat, vale no NTPD, se não, vale no NTP. Aqui eu estou declarando o pacote NTP, Ensure Present. Por debaixo, o Puppet resolve para chamar a ferramenta do seu SO para fazer a instalação disso. Arquivo de configuração ntp.conf, tá? Ensure File, porque o Resource Type File ele pode gerenciar um link simbólico, ele pode gerenciar um diretório ou um arquivo. Esse atributo Content, no caso, eu estou chamando uma função chamada Template, que vai carregar a template e processar ela. Tá? Então, o conteúdo do arquivo é o resultado do processamento da template. Esse arquivo depende do pacote. Então, require aqui. Ou seja, não adianta nada eu configurar o arquivo se o pacote não está instalado. Tá? Então, caso ocorra alguma falha no package NTP, o Puppet nem chega lá, porque falhou a dependência dele. Por último, se esse arquivo houve alguma modificação nele, gera uma notificação, dá o que a gente chama no Puppet de refresh. Gera um refresh para um outro resource, que no caso é o resource service. Tá? Então, e aqui eu estou usando o nome da variável para declarar o resource que eu estou gerenciando. No caso, se for uma máquina Red Hat, é NTPD. Tá? Ensure Running tem que estar em execução, Enable True, que é para quando a máquina bootar o serviço está ativado. Tá? Cansei de atender o telefone de gente que instalou as coisas e não configurou para ligar o serviço no boot. Aí a máquina rebootou e caiu, saiu fora do ar, era só fazer isso aqui. Beleza. Vamos aplicar isso no Node rapidinho. O arquivo principal de configuração é o site.pp. Nesse arquivo eu defino os nodes e o que eu vou aplicar e configurar em cada node. Então eu tenho aqui o node 1,
tá? Já tem uma VM rodando aqui, include NTP. Include uma função, NTP é aquele módulo. Tudo que está lá vai ser aplicado no Node 1. Node 1 está aqui. Aqui eu vou chamar manualmente o agente do Puppet, tá? Por padrão ele fica rodando como um daemon em background. E vou passar aqui o parâmetro NoOp, que é No Operation. Aqui eu consigo ver a simulação do que vai acontecer. Nessa máquina não tem o NTP instalado, não tem o arquivo de configuração, nem o serviço. Tá? Então, por exemplo, aqui onde está, aqui o nome do módulo, NTP, package resource NTP, o current value absent, ele não existe aqui, deveria ser present, não fez nada, ó, está faltando esse pacote. Ah, esse arquivo também não existe, o serviço também não está lá. Ele te mostra o que vai acontecer. Tira o NoOp daqui, manda fazer. Então aqui, já vai instalar o NTP para mim o pacote, vai configurar o serviço e deixar o arquivo de configuração correto. Com aqueles servidores que eu passei. Tá? Enquanto está fazendo aqui, só para encerrar, tem a template. A template é um arquivo de texto qualquer, e aqui dentro a gente coloca as tags para o processamento do RB. No caso, lá no init.pp, eu defini aquele array NTP servers. E aqui dentro eu gero o arquivo de configuração com o que eu quero. Tá? Eu posso pôr vários servidores de NTP. Beleza. Aqui na tela aparece um diff do arquivo que veio do pacote para o arquivo que eu gerei. E ele já iniciou o serviço. Vamos conferir aqui. Está lá o daemon funcionando. E se a gente der uma olhadinha ali no ntp.conf, está lá o ntp.on.br e o a.ntp.br. Se eu preciso, aplico isso em todas as minhas máquinas, se algum engraçadinho logar direto na máquina e mexer num arquivo de configuração, o Puppet vai ver que esse arquivo está diferente, cada vez que o agente é chamado, e vai manter ele funcionando. Tá? Isso é o Hello World do Puppet. Nunca gostei tão rápido como o Puppet funciona. Bom, beleza. O que dá para a gente sair, resumo do que a gente apresentou. O módulo é onde você coloca toda a sua configuração. Tá? E dentro do módulo também vão as extensões e plugins em Ruby. Ali a gente usou só os manifests. Então, dali de dentro o Puppet encontra tudo. Os fatos são aquele conjunto de chave e valor, né, que é gerado sobre aquele node. E a classe ela é nada mais nada menos que uma coleção de resources. Imagina que a classe é uma caixinha que você põe um monte de resources lá dentro e aquilo é a classe. Tá? Não confunda essa classe com classe de orientação objeto. Tá? Os nomes aí tem um overlap meio chato, que o pessoal às vezes confunde. Por que você vai querer estender o Puppet usando Ruby? Tá? Em muitas situações, evita que o seu manifest comece a ficar meio macarrônico. Fica muito complicado, fica difícil de ler. A ideia é que não seja difícil de ler, que você bata o olho, identifique o que você está fazendo rapidamente, para a gente não voltar naquela situação do shell script que você olha e fala, que é isso? Você tem um acesso mais direto na plataforma, no SO, porque você está dentro do interpretador rodando mesmo. Mais fácil de tratar erros. Tá? E é fácil, porque o Puppet é totalmente modular e extensível por design. Tá? Bom, primeiro ponto, o que a gente pode fazer? Criar fatos customizados. Um exemplo que é muito comum, às vezes eu já vi gente fazendo. Você pode rodar o comando dm decode e extrair do dm decode, por exemplo, a service tag de um servidor Dell ou de um servidor HP, ou o número de série de uma máquina Apple. E você gera esse valor e coloca como fato daquele node. A partir daí, tudo aquilo está disponível. Para o seu script ficar disponível, é só seguir essa regrinha aqui. Dentro do seu módulo, diretório lib, factor, lá dentro você coloca o script. Tá? Dentro dele, basta você chamar factor.add. E você passa um bloco, dentro do setBlock, do setCode, você passa o que você quer fazer. O valor daquele fato vai ser o último valor, vai ser o retorno da função. Nada mais que isso. Tá? Algumas considerações em relação ao Puppet. Os fatos sempre são string. Tá? Caso o seu código retorne alguma coisa que não é string, vai ser feito um cast disso. Se voltar nulo ou voltar string vazia, o fato não aparece no factor. Tá? Por exemplo, tem fatos específicos de um SO, que não fazem sentido em outro. Então, existem variáveis que não aparecem no Solaris, mas aparecem no Linux, e vice-versa. Tá?
Então, o que volta nulo não aparece. E tudo que você definiu de fatos, mesmo os customizados, estão sempre disponíveis globalmente, tá? Em qualquer outro manifest. Então, eu tenho aqui um módulo chamado Custom Facts. Vamos dar uma olhadinha nele. Opa! Então, eu sigo essa estrutura. Tá? libfactor, ali dentro eu coloco o script, e eu tenho um exemplo ali do manifest usando a variável desse módulo. O que vai vir daqui? Aqui é um resource novo, chamado Notify. Notify simplesmente gera uma mensagem na compilação do catálogo. Tá? Essas duas variáveis, OpenPorts e Environment Variable Count, são variáveis que eu criei. Então, o Notify é basicamente um printf lá do Puppet. Da onde vem esses valores? OpenPorts é uma listinha, uma string com as portas abertas do servidor, e Variable Count são a quantidade de variáveis de ambiente que estão definidas. Vamos dar ali no OpenPorts. Aqui dentro você põe a mágica que você quiser. Tá? A única coisa que tem que fazer é chamar o factor add, definir o nome do seu fato, passado para ele, é ali que vai ser o nome utilizado. Dentro do bloco setCode, passar o que você quer fazer. Tá? No caso ali, eu estou chamando o netstat, processando as linhas, extraindo, pegar a coluna que tem a porta, a casa regex, e gera um array com as portas que estão abertas. Por último, converto isso para string, eu ordeno e concateno com uma vírgula. Tá? No envcode, no envrb, aqui uma gordurinha a mais. No caso de fatos customizados, você não precisa colocar um fato por arquivo. A gente vai ver que para função e outras coisas tem que ser um por arquivo. Aqui não, você pode pôr vários. No caso, o primeiro factor add ali, eu estou criando aquela variável environment variable count, estou passando a quantidade de variáveis de ambiente, só. No outro, nesse it, eu estou criando vários fatos. Tá? No caso, eu fiz alguma coisa meio megalomaníaca ali, que eu estou definindo uma variável de factor para cada variável de ambiente. Só para a gente ver que funciona. Então, ali dentro você pode pôr o que você quiser. Para a gente rodar aquele manifest ali... manifest include custom facts. Então, o resultado final aqui, lá no finalzinho, eu vou ter os notifies, que só vão sair com as portas que estão abertas e o outro com a quantidade de variáveis de ambiente. Tá lá. Então, a message está lá 22, 25, 80, as portas que estão abertas e assim vai. Tudo isso já está disponível no relatório de mudança e no inventário da sua máquina. Aqui no console... Aqui no console a gente acompanha as mudanças de um node. Então está aqui, ó, no node 1, e aqui o relatório de mudança. Entrando no node, aqui eu tenho a listagem com todos os reports. Toda vez que o Puppet executou e fez alguma coisa, aquele relatório que eu comentei com vocês, ele cai aqui. Tá? E quando vem marcado em azulzinho, é porque houve modificação. Então, naquele primeiro relatório, aqui na parte de eventos, tem lá que o pacote NTP foi instalado. Então, por exemplo, o que aconteceu nesse dia, nessa data, naquela máquina? O package NTP passou a ser created. Tá? Ele não existia, ele foi instalado. E aqui no Node, tem uma informação que é a parte de inventário, que é tudo que vem do factor. Então, aqui embaixo, eu já tenho aquela variável OpenPorts, está aqui. Então, basta você fazer isso, não precisa fazer mais nada, é só criar o fato customizado. E também tem aquelas variáveis de ambiente, aquelas env que eu fui criando, tá vendo? Estão todas aqui. Então, tudo isso fica disponível lá no banco do Puppet, para você tirar relatório, consultar, fazer extração de dados, o que for necessário. Bom, funções. Na linguagem do Puppet, de modelagem do Puppet, existem funções. Tá? A função é útil para agregar algum tipo de funcionalidade no manifest. Então, tem função para converter string para inteiro, função para
calcular a máscara de IP, função para retornar se o IP tá, não tem função para tudo. Tá? Você pode criar suas próprias funções. Dado importante, a função ela é executada no contexto do master. Tá? Uma vez que o agente, o Node, acordou, gerou os fatos, mandou para o master vai compilar o catálogo, durante esse processo não há comunicação nenhuma entre os dois. É totalmente desconectado, é um sistema via push. Via pull, perdão. O agente que solicita para o master. A função é executada dentro do master. Tá? Como que a gente faz isso? Tem dois tipos de função. Uma função statement e rvalue. A statement é uma função que não retorna nada. Só faz alguma coisa. Por exemplo, a função include, que eu estava usando ali no site PP. Eu pego aquela classe e incluo no manifest. Aquela função só faz isso. Uma função rvalue, ela retorna alguma coisa. A função template, eu passo para ela como argumento a template que tem que ser processada e ela retorna uma string com a template processada. Para adicionar a função, mesma estrutura. Dentro do seu módulo, no caso do diretório lib, puppet, parser, function, lá dentro você coloca o seu script com a sua função. A sua função tem que seguir esse estilo aqui. Dá um new function, passa o nome dela. Por padrão, a sua função vai ser do tipo statement, ela não vai retornar nada. Caso você precise que ela retorne alguma coisa, passa ali com o hash type rvalue, para voltar algum valor. Tá? Argumentos. Lembra que eu falei que no Puppet tudo é string? Aqui é a mesma coisa. A variável args vai estar disponível dentro do contexto do seu bloco. E ali é um array que vem com os argumentos daquela função. Tá? O Puppet a linguagem do Puppet não é tipada, então tudo que vem ali dentro é string. Então aí no caso você tem que tratar isso, converter para inteiro, fazer um cast de algum objeto, seja lá o que for, e tratar isso da maneira adequada. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha no outro POCzinho aqui. Opa! Beleza. Então, dentro do meu módulo, lib, puppet, parser, functions, coloco o script lá. Ao contrário do fato, a função tem que ser uma por arquivo. Tá? E o nome do arquivo tem que ser o nome da função. Então, eu tenho uma função que eu criei aqui chamada extract. Aliás, espera aí. Primeiro o manifest. Aqui a função funcionando. Eu estou carregando um arquivo YAML e estou trazendo desse arquivo uma chave chamada Miguel. Tá? No caso, está voltando um e-mail. A variável e-mail vai ter o valor retornado da função e vou dar um notify só para mostrar isso daí. Esse é o YAML que vai ser carregado. Então eu tenho só o nome da galerinha e o e-mail ali com uma string qualquer. Agora, a cara dessa função está aí. Aqui dentro você faz o que você quiser. Então, define a função extract, eu faço uma sanitação ali básica dos argumentos e assim vai, carrego o YAML e pego a chave que eu quero. Nada mais que isso. Vamos pôr para funcionar também. Aí aqui, basicamente, vai aparecer o nome do e-mail que foi extraído. Então, a ideia ali dentro, você pode fazer o que você quiser. Tá? Então tá lá, saiu o notify, lá o Miguel@instruct, que é a string que veio do YAML. Por último, a questão de os resource types. Você pode definir seus próprios resource types. Tá? Na linguagem do Puppet, o type é só uma interface, uma especificação do que você quer. Tá? Não é a implementação. Então você define os atributos que você quer daquele tipo. Você define a documentação daquele tipo. Esse atributo tem que ser esse valor, esse parâmetro que vai significar isso e assim vai. Então, por quê? O Puppet tem o que a gente chama de RAL, o RAL, que é o Resource Abstraction Layer. Então, você tem a definição do type e tem essa cola, que é o tipo abstrato, então arquivo.
Arquivo é arquivo. Tem arquivo para Windows, para Linux, para Mac, arquivo. Tá? Por debaixo, como é que eu coloco esse arquivo lá? Quem faz isso é o provider. Tá? O provider traduz a especificação para implementação. Então o provider vai lá e põe a mão na massa e faz aquilo funcionar. Tá? Um mesmo resource type pode ter vários providers. Por exemplo, o resource type package, ele tem provider para apt, tem provider para yum, tem provider para ports, tem provider para tudo. Tá? Então, quando eu digo isso aqui, package vim, ensure present, por debaixo, o resource type vai carregar o provider adequado e vai colocar para funcionar e instalar de acordo com a plataforma. Para desenvolver o seu tipo customizado, mesma coisa. Dentro do seu módulo, libpuppet type, o nome do script tem que ser o nome do type que você vai criar. Lá dentro, chama type new type da biblioteca do Puppet e põe o que você quer. Aqui já tem uma parte mais burocrática. Tá? Para criar o provider, você, mesma coisa, libpuppet provider, tem que criar um diretório com o nome do type, do tipo, e lá dentro colocar o script com o seu provider. Tá? Daquele cara que vai implementar aquela funcionalidade. Então está aqui. Puppet Provider, o que eu fiz aqui? Eu implementei um provider chamado VCS Repo, que é para implementar qualquer tipo de controle de versão. No caso, eu criei um provider específico para lidar com Git. Tá? Qual que é a cara do resultado final disso? Na realidade, você pode criar o seu próprio custom type usando a própria linguagem do Puppet, sem usar o Ruby especificamente. Esse custom types Puppet VCS Repo está dentro desse módulo, eu especifiquei ele usando a própria linguagem do Puppet. Porém, tem alguns problemas. Vamos dar uma olhadinha rápida na cara dele aqui. Então, aqui eu defino o path, o source e o ensure. Tá? Deixa eu dar um split aqui. Aliás, edit manifest init. Então, ensure path source é o que eu estou passando para o type, e aqui dentro é o que eu estou recebendo dele. Aqui eu estou usando define ao invés de class. Aí eu falo, beleza, dá um case no ensure. Se for present, então eu tenho que criar o diretório onde vai ser feito o checkout do código. Legal, fiz isso. Se for especificado source, aqui tem source, aqui não tem. Então, aí eu tenho um resource do tipo exec, que eu executo um comando. Tá? Aqui eu passo o comando. Porém, lembra que eu falei? O Puppet sempre vai tentar sincronizar e manter aquele resource correto. No caso do exec, ele vai executar o comando. Você tem que usar esse atributo unless para testar se você vai executar o comando ou não. Então assim, você tem que usar um comando para ver se você vai executar um outro comando. Aqui você começa a se enforcar. Tá? Quando você começa a usar muito exec, é hora de tomar um café e ver o que você está fazendo. Porque é fácil se enrolar. Exec, por exemplo, não consegue predizer no-op. No no-op você não consegue pegar, porque você vai executar um comando. Se você não sabe a saída daquele comando, é um estado indefinido. Tá? E aqui git init e assim vai. Já a implementação libpuppet, tá? Aqui é a definição do type. Tá? Então aqui não tem implementação, não tem detalhe. Aqui só estou definindo o que eu quero. Nome do type, VCS Repo, criando o parâmetro path para ele. Aqui eu checo se o path tem uma função validate que sempre é chamada, se é um path de verdade mesmo. Source, se é uma URL correta ou não, e assim vai. Tá? No provider, aqui, no caso, aqui sim, eu vou para as vias de fato. Aqui eu tenho que dizer o que eu tenho que fazer quando eu criar esse resource. No caso, um provider para Git. Tá? Então, tem essas três funções principais que sempre são chamadas por padrão, que é o exists, para saber se aquele resource está lá ou não. O create, quando o ensure vai para present. Tá? Colocou o ensure present, automaticamente vai chamar o create, não precisa fazer mais nada. Se o ensure é absent, chama o destroy. Tá? O destroy apaga tudo. E aqui eu chamo de um git clone e um git init. Meu tempo está acabando, deixa eu correr aqui.
Então, aqui embaixo eu deixei uma colinha. Aqui eu estou implementando o VCS Repo, daquele tipo específico, não o que está dentro na linguagem do Puppet. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu tenho um servidor Git aqui na máquina master, vou fazer um checkout de um repositório lá na outra máquina. Isso é muito comum, por exemplo, no site da Instruct, nosso site é um projeto que está no Git. Quando eu quero atualizar o site, eu trabalho localmente, desenvolvo, mando o commit para o repositório principal. De tempos em tempos, o Puppet lá já faz um checkout e mantém o site atualizado, eu não tenho que fazer mais nada. Aqui é a mesma coisa. Site pp, include custom types. Enquanto vai rodando aqui, o que mais dá para fazer? Raira. O Raira é um componente do Puppet onde você consegue extrair dados de uma base externa. Tá? Facilita várias coisas que o código fica mais limpo, você não fica com muitos dados variáveis. Se a máquina é essa, então é isso, se aquela máquina é aquela, é aquilo. Você joga esses dados para fora. Tá? O Raira suporta vários backends. Tá? Então, basicamente, você configura lá o Raira, por padrão ele já está disponível no Puppet, tanto no Enterprise quanto no Open Source, e você configura o lookup, para onde ele vai buscar esses dados. O back-end é plugável, você pode trocar o back-end. O back-end padrão é YAML, você põe seus dados em arquivos YAML. Porém, tem back-end JSON, MySQL, PostgreSQL, e tem um back-end muito legal que é o EYAML, que você pode criptografar os dados no arquivo de dados. Então, por exemplo, senha de banco de dados, essas coisas ficam criptografadas em disco. Para pôr o back-end, dentro do módulo, tem um diretório lá, lib, Raira, back-end, coloca o nome do seu back-end lá, segue essa estrutura aqui, isso aqui você encontra no site do Puppet Labs, e daí dentro você faz a mágica que você quer para ir até o seu dado. Tá? O Faces, o comando Puppet, ele também é extensível. Geralmente, quando eu coloco Puppet Agent, tem o comando Puppet Describe, Puppet isso, Puppet aquilo. Você pode criar o seu próprio subcomando, a gente chama isso de Faces. Tem uma API para isso também. Como eu disse, tem API para tudo. Então está aqui, Face, Action, Arguments e Options. Tudo isso você define. Mesma coisa, dentro do seu módulo, tem lá lib, Puppet, Application e Face. Lá dentro você põe as definições. Tá? O Face é a parte alto nível, abstrata, e o Application é a implementação. Como se fosse o Type e o Provider. E por último, a parte de Reports. O Report, você também pode ter uma API para isso. Você pode pegar aquele Report, acessar aquele objeto, tudo que aconteceu na máquina, os resources foram modificados, arquivos foram apagados, as métricas, quanto tempo levou para aquilo ser sincronizado e assim vai. O report é muito rico de informação. Por padrão, o Puppet salva isso em disco, ou você pode até mandar por e-mail se você quiser, ou salva no banco do console. Dentro do módulo, lib, Puppet, reports, põe seu script lá dentro. Lá dentro você dá um require Puppet e dá um registry report, e ali dentro faz o que você quer. Vai ter um objeto dentro do método da função process, você faz o que tiver. Dentro lá vai ter um outro objeto com tudo que você precisa. Está aqui. Então ali dentro tem tudo que aconteceu no report. Se o report falhou, daqui você pode gerar um trap via SNMP, pode chamar uma mensagem via XMPP e assim vai. Loucura que dá para fazer é o que não falta. Nós temos uma comunidade no Brasil, puppetbr.org, convido vocês a participar. Tá? Tem lista de discussão, tem blog lá, o blog está um pouco desatualizado, mas na lista, geralmente o pessoal manda dúvida, a gente troca ideia, conversa de várias coisas. O site da Instruct, o calendário com os próximos treinamentos que a gente vai ter, agora em outubro e dezembro tem treinamentos em Brasília e em São Paulo. Você pode aprender mais Puppet no site da Puppet Labs, baixar o Puppet Enterprise, a VM e sair mexendo, ou usar gratuitamente na sua empresa, ou usar o Puppet Open Source também, que faz tudo igual. Tá? O Enterprise tem algumas diferenças, depois quem quiser conversar eu explico. E agora eu queria pegar aí perguntas de vocês, dúvidas, questões. Muita informação? Diga. Aham. Bom, cara, qual que você acha que é o meu ponto de vista? Olha, a resposta honesta.
Qual que é a outra pergunta aí? Não, tudo paz e amor. Eu falei, não falo mal de ninguém. O que eu, particularmente, na época que eu comecei a mexer com essas coisas, avaliei todas as ferramentas que você pode imaginar que existem até hoje. Chef Engine, Chef, o Puppet. Outras surgiram depois, como o Ansible, o SaltStack. O fato do Puppet ter a linguagem de modelagem específica para modelagem, para mim, é o divisor de águas que as outras ferramentas não têm. Então, o Chef, muitas vezes, te dá aquela cara meio procedural. Tá? E a minha ideia era sair do mundo procedural e ir para um negócio que eu acho mais robusto. E pelo fato de não ser procedural, do Puppet usar uma DSL para definir essas coisas, o Chef também tem a DSL dele lá, mas é uma DSL mais light, digamos assim. Eu acho ela realmente mais calcada em Ruby. Fica mais fácil eu pegar, das experiências que eu já tive, de pegar um gerente, um chefe, o cara quer ver coisas como documentação, e falar para o cara, olha o Manifest Puppet aí, meu amigo. Porque tem pouca coisa lá que ele tem que seguir de lógica. Ele bateu o olho e vê. Então, na época, quando eu fiz a escolha por usar o Puppet, para mim esse foi o critério matador. Vai do gosto do freguês. Tá? Eles resolvem os mesmos problemas, mas de maneiras diferentes. Tem. Tudo que é desenvolvido dentro do módulo Puppet, você pode usar o RSpec para fazer test case. Não que eu conheça. Podemos fazer uma ferramenta que porte, mas eu nunca vi ninguém automatizar isso. Portar de Chef para Puppet. Mais alguma pergunta? Sim. Olha, o projeto Open Source, imagina a resposta rápida, a diferença entre Red Hat e Fedora. Por que você paga o Red Hat? Porque o cara te garante que aquele SO está estável, é retrocompatível com a sua aplicação até lá durante 10, 15 anos. O Fedora não. Fedora é a distribuição cowboy. Então, vai que vai. No Puppet Enterprise, tem a garantia de que tudo que você desenvolveu vai estar funcionando durante todo o seu tempo de contrato de suporte. O projeto Open Source, ele anda muito mais rápido. Muita gente de fora, coisas novas entram nele. Às vezes tem mudanças que quebram coisas que funcionavam. Então você está sujeito a isso. Então tem essa questão, tem a questão do suporte. O Puppet Enterprise ele já é um pacote. O Puppet, falar só Puppet é a mesma coisa que falar só Linux. Tem muito mais coisa em volta. No Enterprise tem toda uma pancada de coisas que já estão implementadas prontinhas para instalar. E tudo funciona de maneira bem integrada. No Open Source você pode chegar muito próximo, só que você vai ter que fazer tudo sozinho na mão. Por último, para a gente encerrar essa questão, o console administrativo web. O console é muito bom, principalmente na parte de emitir relatórios e também o Live Management, que é para fazer a parte de orquestração usando o M Collective. Então isso daí são coisas bem úteis assim, que tem no Enterprise. Mais uma pergunta? Não, tem o site do Puppet Forge, forge.puppetlabs.com. Lá qualquer pessoa pode publicar o seu módulo. Então lá tem de tudo. 99% desses módulos que estão lá já tem um link para o GitHub onde está o código fonte dele. E dali para frente você pode fazer o que você quiser. Então, forge.puppetlabs.com. Tem mais de 2.600 módulos lá. A princípio, sim. Tá? Como tem muito módulo lá, a qualidade às vezes varia um pouco. Porque a vantagem é que qualquer um pode postar e a desvantagem é que qualquer um pode postar. Então, tem coisas lá que não funcionam, são meio bagunçadas. Recomendo, olhe os módulos da própria Puppet Labs, que ali tem muita coisa funcional, que funciona muito bem, é reutilizável e não é amarrado à infraestrutura de ninguém. A gente na Struct, ao longo do tempo, se envolve em alguns projetos que a gente coloca vários patches nesses módulos. Mais alguma pergunta?
Vamos almoçar então? Obrigado por todos aí, estou à disposição.